A guerra do sexo, espero que você tenha trazido o seu oponente. Tudo bom, gente? Que prazer estar aqui com vocês. Eu tenho muita saudade de vocês, embora só preguei aqui uma vez no passado, lá no Secov. Quem estava lá, levanta a mão. Ok, algumas pessoas estavam lá. Ótimo. Então eu não esqueço mais daquele momento. Eu nunca tinha antes esperado 30 segundos, um minuto, o pessoal parar de bater palma para eu continuar pregando. Isso nunca tinha acontecido antes e não aconteceu depois. É uma experiência surreal estar com pessoas que realmente querem adorar a Deus e vêm porque querem, não porque são obrigados. Quero também dizer oi para o pessoal de Vinhedo. Tem muita gente de Vinhedo aqui. Tem alguém que sobrou na igreja lá? Não. O pessoal veio para cá. É um prazer estar aqui. Eu trago notícias que vocês talvez não escutam todo sábado. O que acontece na Nova Semente, o mundo inteiro está interessado. Todos os lugares que eu vou, o pessoal já conhece que existe algo fantástico acontecendo na cidade de São Paulo, que é a Nova Semente. Então, eu sei que dá muito trabalho todo sábado fazer isso aqui acontecer. Eu estive participando dessa semana. Há pessoas que não fazem mais nada nas últimas 3 semanas só planejando o que vai acontecer aqui. Tinha gente que ficou ontem aqui até as 3 da manhã para que hoje tudo estivesse certinho. As fotos lá fora, os cenários, isso é algo que acontece toda semana e não acontecem do nada. Então os voluntários, as pessoas que trabalham aqui, que ministram aqui, para você, que Deus continue te abençoando nesse teu ministério. Se você só vem todo sábado e volta para casa sem fazer nada, toma vergonha na cara e começa a entrar no ministério. Deus não te chamou para você vir esquentar banco. Isso aqui não é igreja de sentar banco. Tem muita igreja em São Paulo. Se quiser, o pessoal fornece um mapa depois e você pode ir para qualquer uma delas. Se você quer fazer parte da Nova Semente, é porque você quer ser as mãos e os pés de Jesus Cristo. E há muitas coisas que Jesus quer fazer através do seu corpo, a igreja. E então Ele vai usar as tuas mãos e os teus pés. Participe do discipulado, ache um ministério que você possa realmente fazer o trabalho de Deus. Por isso que é bom estar aqui, ver esse povo que vem procurar uma experiência real com Deus. Família, todo mundo tem família. São poucas pessoas que têm problemas de infância que não têm família nenhuma. Então tem famílias adotivas. Mas todos nós temos algum tipo de família. E você vem à igreja e essa é uma família. Se você tem esperança de conhecer todo mundo intimamente como a sua família, esquece. Você precisa de um grupo pequeno, de 5 a 10 pessoas, para você conectar como família. E como família, nós estamos aqui nessa manhã. Abre aí a sua Bíblia, no capítulo de Gênesis. No capítulo 2 de Gênesis. Se você está nos visitando pela primeira vez e não faz ideia onde é que é Gênesis, é bem no comecinho, viu? É o primeiro. Então abre aí no primeiro livro, se chama Gênesis. E o número grande é o 2. E o pequenininho é o 8, é o 7, nós vamos ler daqui a pouquinho. Se você tem um device, abra aí no seu device também. E vamos orar antes de lermos a palavra de Deus que é viva. Feche os seus olhos. Querido Deus, Pai que estás nos céus, que a Tua palavra fale com a nossa alma hoje. Senhor, para todas as pessoas que estão aqui buscando uma experiência real contigo, inclusive aquelas que ainda não acreditam em Ti, que o Teu Santo Espírito possa se tornar presente de forma tangível na nossa vida nessa manhã, nos próximos minutos. Aceite o nosso louvor como já cantamos e ofertamos a Ti, e que nos próximos momentos possam ser momentos que mudem a nossa vida. Por amor do Teu Filho amado Jesus, oramos. Amém. Capítulo 2 de Gênesis. Pode abrir aí. Versículo 7 diz o seguinte: e assim aconteceu. 7. Então, do pó da terra, o Senhor formou o ser humano. O Senhor soprou no seu nariz e deu respiração da vida a ele. E assim ele se tornou um ser vivo. Este é um dos poemas mais antigos da história que foram escritos. Fala de um Deus, pois que começa com Deus. No princípio criou Deus os céus e a terra. Não havia nada.
Estava sem forma e vazio, e Deus falou, e quando falou, tudo se fez realidade. A criação do nada, que não pode ser entendida, aconteceu. Deus falou e o céu existiu e passou a orbitar na terra e aquecê-la. E Deus falou e as leis que governam o nosso universo existiram. E Deus falou. E a matemática que tem deslumbrado historiadores e matemáticos por anos foi criada. E Deus falou, e os animais começaram a andar na terra. E Deus falou, e os peixes, dos mais minúsculos até a maior das baleias, existiram. E Deus falou, e tudo passou a existir. E viu Deus que tudo era bom. E de repente Deus para de falar. E Deus, na sua infinita misericórdia e amor, Ele se ajoelha no barro, e com as suas mãos sujas de barro, Ele forma um boneco no barro, na lama. E olha, esse boneco, eu imagino Deus contemplando, e de repente Ele fala: agora eu vou fazer o que só eu posso fazer. E Deus sopra nas narinas de Adão, e ele passa a viver. Adão se levanta e contempla a Deus. Eu imagino Deus olhando para Adão, e pela primeira vez Adão, que de alguma forma eu imagino já sabia falar, e se Deus criou, Ele pode dar um jeito de fazer isso. E Adão olha para Deus, e Deus olha para Adão, e Deus pergunta: e aí, tudo bem? E Deus diz: Adão, eu sou teu pai, eu te criei. Uma conexão íntima com Adão. Continue lendo comigo o texto, a partir do versículo 15. Então o Senhor Deus pôs o homem no jardim do Éden para cuidar dele e fazer nele plantações. E o Senhor deu ao homem a seguinte ordem: você pode comer das frutas de qualquer árvore do jardim, menos da árvore que dá o conhecimento do bem e do mal. Não coma dessa fruta e árvore, pois no dia em que você a comer, certamente morrerás. Depois o Senhor disse: não é bom que o homem viva sozinho. Vou fazer para ele alguém que o ajude como se fosse a sua outra metade. Depois que o Senhor Deus formou da terra todos os animais selvagens e todas as aves, Ele os levou para o homem para que pusesse nele nomes. E eles ficaram com o nome que o homem lhes deu. Ele pôs nomes nas aves e em todos os animais domésticos e selvagens. Mas para Adão não se achava uma ajudadora que lhe fosse como a sua outra metade. Versículo 21. Então o Senhor Deus fez com que caísse o homem num profundo sono. Enquanto ele dormia, Deus tirou uma das suas costelas e fechou a carne naquele lugar. Dessa costela o Senhor formou uma mulher e a levou ao homem. Então o homem disse: pausa. Deus criou primeiro o homem. Nenhum homem diz amém? Isso. Vou tentar de novo. Deus criou primeiro o homem. Eu acho que foi para ele perceber que precisava da mulher. Porque até hoje tem esse problema, né? Você está viajando feliz para algum lugar, todo mundo sabe que o cara está perdido. E a mulher está com um mapa na mão. Querido, você precisa voltar. Fica tranquilo, eu não estou perdido, eu sei exatamente onde eu estou indo. Você precisa dela? Por favor, escuta o que ela fala sobre o mapa. Bom, depende, né? Se fosse a minha mãe, não escuta. Deus cria Adão e deixa ele sozinho primeiro para perceber que ele precisa dela. E Deus dá um trabalho para Adão. Não poderia Deus ter dado nome a todos os animais e simplesmente ensinado isso a Adão? Poderia, mas não. Deus nos chama para ordenar a terra com Ele. Note que a Bíblia começa como um jardim, mas ela não continua como um jardim. A terra deixa de ser um jardim, e como que ela desce dos céus? Como uma cidade.
A Bíblia começa com um jardim e termina com uma cidade. Porque se um jardim crescer e for bem cuidado, ele se torna no quê? Numa cidade. É propósito de Deus que nós ordenemos esse mundo, mesmo hoje. Eu estou cansado do cristianismo, querendo fugir desse mundo. Cansado de sermões após sermões. Meu lar não é aqui, eu vou fugir, eu vou para o céu, em algum lugar distante. Embora vamos passar um tempinho lá, para onde que nós vamos voltar? É para a terra, porque Deus vai renovar essa terra, e vai recriar essa terra. E o nosso chamado, como o de Adão, é poder ordenar de forma justa e amorosa esta terra. E não simplesmente acreditar em Jesus para fugir daqui, como se acreditar em Jesus fosse um bilhete para fugir desse mundo. Queridos, o nosso chamado é muito mais importante do que isso. Você é chamado para ordenar essa terra, para ter comida o suficiente para todos nessa terra. Os problemas que nos cercam hoje é não ter comida para a população que existe, é não ter recursos suficientes. Mas eu pergunto para você, será que nós temos recursos suficientes na terra? É claro que temos, só não estão bem ordenados. O nosso chamado é fazer isso. Adão percebe que está sozinho, dá nome aos animais, e eu imagino os anjos achando os nomes dele estranhos. Por exemplo, Adão olhando, lá vem um animal. Olhando para Deus, né? Hipopótamo. E Deus olha para Adão. Ok, hipopótamo. E os anjos? Lá vem o outro animal. Rinoceronte. E Deus, ok. E os anjos? Onde é que ele conseguiu esse cara? E depois de dar nome a todos os animais, ele se percebe sozinho e Deus dá a primeira anestesia da história. Ele apaga Adão. Adão, agora você vai dormir de verdade. E a primeira cirurgia é para remover uma das costelas dele. Note que quando Eva aparece, ela não foi tirada da cabeça de Adão para mostrar que ela é superior. Eva não foi tirada do pé de Adão para mostrar que ele é superior a ela. Eva foi tirada do lado para mostrar que tanto homem quanto mulher para Deus são iguais. Se você é dono de alguma empresa, se você tem funcionários, não siga a tendência de São Paulo e do Brasil, que é duas pessoas fazendo o mesmo trabalho e o homem ganhar mais que a mulher, porque para Deus eles são iguais. A nossa responsabilidade é desafiar o mundo que apresenta o homem como mais importante e mais valioso do que a mulher. Para Deus, mulher, você tem o mesmo valor de sangue. Nós precisamos desafiar o que o mundo diz. Não permita que na sua empresa, que na sua firma, a mulher ganhe menos só por ser mulher. Ela é ajudadora, é a outra metade do homem. Olha só o que acontece quando Deus traz Eva para Adão. Versículo 23. Eu não estou botando outras palavras. A minha versão bíblica diz o seguinte, versículo 23. Então o homem disse, agora sim. Sério, está aqui. Agora sim. Essa é a carne da minha carne e o osso dos meus ossos. Ela será chamada mulher, porque Deus a tirou do homem. Em hebraico isso faz mais sentido. Ela será chamada Isha, porque Deus a tirou do homem. Ish. Será chamada Isha, porque Deus tirou do homem Ish. Até um pessoal fala, né? Quando ela olhou para Adão e falou, Ish. Mas não é isso. É que está em hebraico, ok? Não é esse o motivo aqui. Versículo 24. É por isso que o homem deixa o seu pai e a sua mãe para se unir com a sua mulher, e os dois se tornam uma só pessoa. Tanto o homem quanto a mulher estavam nus, mas não sentiam vergonha. O mistério que acontece e ninguém consegue explicar, são os dois se tornarem um. Para que isso aconteça, o processo de intimidade tem que ser muito grande.
E quando você casa, é como se máscara após máscara, ano após ano, a outra pessoa pudesse descobrir quem você é. E isso só acontece quando você consegue ser vulnerável. E daqui a pouco a gente vai falar um pouco mais sobre essa vulnerabilidade. Essa semana de oração, que foi dado o nome Guerra dos Sexos, ela vai tratar não só sobre casais, ela vai tratar sobre tudo. Se você tem algum parente, essa semana é para você, e é para os seus amigos e para outras pessoas. Ela tem um cunho evangelístico muito grande, porque nós estamos passando, nos últimos 50 anos, por uma revolução nunca vista na história. Todos os dias no mundo, 200 mil pessoas saem do campo e vão para a cidade. Todos os dias, 200 mil pessoas no mundo vêm para a cidade. No campo, todos se conhecem. É um contexto pequeno. Eu lembro que minha avó morava no campo e nós íamos visitá-la. Ela sabia da vida de todos os vizinhos. Não porque era fofoqueira. Também. Mas as pessoas se conheciam, existia uma conexão entre as pessoas. Se o vizinho tinha uma safra ruim, eles que tinham uma safra boa iam ajudar. E vice-versa. As pessoas conheciam os outros, existia uma conexão. Embora morassem a cada 200 metros uma casa, eles estavam conectados uns aos outros. O que nós vemos hoje é que nós viemos para a cidade. E nos mesmos 200 metros, agora em um prédio, moram 1000 pessoas. Estamos todos juntinhos um do outro e especialmente, completamente desconectados uns dos outros. A nossa conexão com os nossos vizinhos, pelo menos a minha experiência, é de conhecer o nome e o que faz. No máximo. Com exceção da velhinha do 82, que sabe da vida de todo mundo. Porque ela ainda está naquela vida de se importar com os outros. Claro que disso para fofoca é um passo, né? Nós estamos desconectados, mesmo nas nossas próprias famílias. Nós voltamos para casa e a nossa busca por conexão é tão grande que nós vamos direto para os nossos devices e direto para o Facebook. Nós temos amigos no Facebook e no Twitter, mas isso não é conexão. Pessoas da mesma família. Gostaram do cenário aqui? Percebeu? A casa na cidade? Entendeu? Ótimo. Então, a casa na cidade, cada um tem o seu device. E fica ali, assistindo televisão, com o device na mão, do lado da família. Se você não vir essa semana e não trouxer nenhum amigo, fica aqui o conselho, para você ter uma família linda. À noite, pega umas velas, vai para a eletricidade, corta a eletricidade da tua casa. E passa a noite sem eletricidade. Primeira coisa que vai acontecer é que não vai ter micro-ondas, então todo mundo vai ter que comer junto. Já é uma coisa que não acontece na maior parte das famílias. Depois não vai ter televisão, então vai ter que conversar, vão ser obrigados a conversar. E depois... Tem muita criança aqui, deixa. Dentro do contexto de casa, de cidade, o que nos falta é conexão. Nós queremos muito conexão. Nós estamos tão desesperados por conexão, que nós criamos dentro das cidades, polos de prostituição e de pornografia. São Paulo é um deles. O sexo é muito fácil em São Paulo. E mesmo na tua casa, aqueles sites depois das 11h30 da noite, é um desespero por conexão. Nós estamos desesperados por nos conectarmos uns com os outros. E é muito mais fácil para jovens que estão se aprontando hoje, e hoje à noite vão sair para a balada, e vão se entregar para o outro, porque estão desesperados por conexão, é muito fácil se despir das roupas, e não das máscaras que existem. Porque nós vivemos ainda em estado de vergonha. Adão e Eva, antes do pecado, a Bíblia diz que eles estavam nus e não sentiam vergonha. Essa vergonha é muito mais profunda do que sentir vergonha de estar pelado. Não. Essa vergonha é uma vergonha que veio depois do pecado de quem eles eram. Depois que Adão e Eva, você conhece a história. Se não conhece, pergunta para alguém aí, depois ele te conta.
ela foi lá e tomou do fruto. E depois disso eles sentiram que estavam nus e tentaram se cobrir com outras coisas, porque agora eles sentiram vergonha de quem eram. Note que o que eles sentiram não era culpa, era vergonha. Se você faz algo de errado para outra pessoa, é saudável você pedir desculpas, é ou não é? Isso é culpa. Então, vamos lá, o pessoal aqui é a casa da praia. Entendeu, né? Não é que eles estão na casa de praia, não, eles moram em Florianópolis. You wish. É o seguinte, digamos que a Fernanda fez uma coisa ruim para a Camila, e a Camila não gostou. Não é saudável a Fernanda sentir um senso de culpa e pedir desculpas para a Camila? É ou não é? Então, quando você sente culpa é porque você fez alguma coisa errada e você pede desculpas. Vergonha é completamente diferente. Não é que você fez alguma coisa errada, é que você acredita que você é uma coisa errada. Você é o problema, não que você fez algo. E todos nós temos vergonha, de alguma forma, de quem somos. A diferença, a único tipo de ser humano que não sente vergonha por nada de quem é o psicopata. Então, você quer ter vergonha de alguma coisa. É a pessoa que não tem conexão nenhuma com ninguém. Todos nós buscamos a conexão e o que nos impede é a vergonha de quem somos. Vergonha de ser pobre. Vergonha de ser rico. Pastor, você está louco? Eu nunca vou ter vergonha de ser rico. Muitas vezes que você que é rico ajuda os pobres, você faz isso porque tem vergonha de ser rico. Você acha que por ser rico você tem uma responsabilidade humana de ajudar os pobres. A tua responsabilidade vem de Deus de ajudar os pobres. Você não precisa ter vergonha de quem você é. Mas temos vergonha. Vergonha da cor da pele, da classe educacional, do teu nível educacional. Nós temos vergonha de muitas coisas. E isso nos impede de nos conectarmos com os outros. A vergonha nos impede de conectar com os outros. Mas qual é o antídoto da vergonha, pastor? Sabe qual é? É a vulnerabilidade. É você ser você mesmo. E dentro do casamento, dentro da família, entre pais e filhos, entre irmãos, é muito mais difícil ser você mesmo. Porque a pressão que existe é muito grande. Eu vou dar um exemplo para vocês. Algumas semanas atrás, eu estava com o pastor Kleber perto de Chicago, na Andrews, e depois eu estava com a minha esposa. Pode trocar para outra foto, por favor. Vocês vão conhecer minha esposa daqui a pouquinho? Eu não sou esse aí, não. Tá aí, essa é a Amy, minha esposa. Esse é o dia do nosso casamento, claro. Ela não casaria com outro depois de mim. E ela está como noiva. Então essa é minha esposa. Nós saímos de Chicago e fomos dirigindo a Nova York, que é 12, 13, 15 horas de viagem foi. E no caminho, o meu cunhado mandou um e-mail pedindo que fizesse uma lista de compras para ele, que ele tinha achado um outlet, aquelas lógicas de fábricas, um outlet foi ótimo, né? Um outlet. No caminho, para comprar uma lista de coisas para ele. E eu falei, mas nós temos que ir, está atrasado. Pois é, ele pediu, vamos parar ali, né? Mulher por compra, pode ser para os outros. Não importa. E eu fujo desses negócios, né? Ainda bem que estava quase fechando. Quase fechando. Só tinha 1 hora para gastar ali. E nós fomos, entrando numa loja, começando a comprar. E eu carregando as bolsas, né? Porque o homem é bom para carregar a bolsa. E foi indo. Aí ela tinha que fazer outra coisa, minha irmã me mandou um e-mail. A cunhada dela, né? Falando, cunhada é complicado. Aí, pedindo 2 malas. Falou, tem aí uma loja da Samsonite, entra lá e compra 2 malas. Entrei cheio de coisa, né? Meu cunhado. Fui lá ver as malas. Olhei as 2 malas. Trouxe ali, estava fechando a loja e o cara, você tem que sair. E eu, ok. Paguei as malas e levei. E o que eu esqueci? As compras do cunhado. Não percebi, entrei no carro com as malas e bora para Nova York. 6 horas depois chegamos lá no Airbnb, que era o lugar que a gente ficava na casa da Marva. Ficamos lá, lindo, foi ótimo. Quando eu descarreguei as malas, eu percebi
E agora? Gente, entenda o contexto dessa viagem. Faziam 3 anos que eu não estava sozinho com a minha esposa, por causa do nosso filhinho. E depois o outro filho, né? O Joshua. E criança, vou te falar, é um amor, mas complica o casamento. De repente, você nunca mais está sozinho. Não tem como, vamos jantar fora? Não tem. Fica ali aquela pressão. E pastor, não tem dinheiro para pagar babá mesmo, não adianta. Então ficou, falei, vamos para Nova York? Vamos convencer teus pais a cuidar dos moleques? Na verdade, tinha que convencer a ela, né? Porque os avós sempre querem. Convenci, vai ficar 10 dias longe dos meninos, ok. E eu... Ótimo, viajei feliz. Faltava 3 dias em Nova York. Já imaginou os dois em Nova York, coisa mais linda? Se tem um negócio que pode estragar, é isso aqui. Como é que eu vou falar para ela? E fiquei à noite. Pensei, vou dirigir de novo lá à noite. Mas eram 6 horas, eu não ia conseguir desistir rapidinho dessa ideia. No outro dia, eu tinha 2 opções. Uma era de ser o machão da casa. É o seguinte, eu já não queria ir lá. Eu deixei bem claro isso. Aí fui e fiquei 1 hora andando com aquelas malas. E depois deixei as malas lá. E não fala nada, porque... Poderia. E isso seria a coisa mais fácil de fazer, sabe por quê? Porque no fundo, eu faço isso o tempo inteiro, gente. Não é a primeira vez, e eu sei que não vai ser a última. O que eu estava sentindo por dentro? Vergonha. Vergonha de ter esquecido mais uma vez, de ter falhado mais uma vez. E agora? É muito mais fácil um mecanismo de defesa de ir para o ataque. Me diz uma coisa, se eu tivesse feito isso, desse jeitinho assim, ela não ia ter oportunidade de me culpar de nada. Mas você acha que os próximos 3 dias iam ser legais? Acabou, né? Acabou tudo. E era um momento legal, faz 3 anos que eu estou economizando milhas para ir nessa viagem. E a gente conseguiu de primeira classe, acredita? Pastor, não tem dinheiro para viajar de primeira classe. É só com milhas. Eu teria que economizar mais ou menos 140 anos o saláriozinho para poder ir de primeira classe. Então a milha foi ótimo. Já imaginou todo esse contexto romântico em Nova York estragado? Por quê? Porque eu não conseguiria ser vulnerável. Porque meu senso de vergonha era tão grande que eu não conseguiria fazer isso. Graças a Deus eu não fiz isso, amém? Eu fiz o mais difícil, o mais complicado, que é de me tornar vulnerável. Com toda a coragem do mundo eu falei, amor, eu acho que dessa vez eu me superei. Ela parou de fazer o negócio ali, sentou no sofá e olhou, né? Porque ela sabia que ia vir paulada. Eu falei, lembra ontem das malas? Pois é, estava fechando, eu esqueci as malas dentro da Samsonite, lá no lugar. Ela olhou para baixo, olhou para mim. Sabe aqueles 3, 4 segundos que demoram 3, 4 anos para passar? Foi aquilo ali. Ela olhou, falou assim, e agora, Sam, o que a gente faz? O olhar dela foi do tipo, não adianta eu te culpar. Eu sabia com quem eu estava casando. E através da vulnerabilidade minha, nós nos conectamos num nível muito mais íntimo do que o físico. E essa conexão foi fantástica. No primeiro culto eu contei essa história. Eu esqueci de contar o final. Eu continuei com eu esqueci do final da história. Eu faço isso o tempo inteiro. Eu vou contar o final para vocês. Olha que legal. Eu liguei para a Samsonite lá. Falei, esqueci umas malas aí. Você viu as sacolas? Vimos, né? Tá aqui guardado. Pois é, eu estou em Nova York. E agora? Estamos aqui no endereço assim, assim, assim. Aí a moça me impressionou. Ela falou, você quer que a gente mande por FedEx isso aí para vocês? Quero, por favor. Vocês acreditam que chegou no momento que a gente estava indo para o aeroporto? Amém ou não amém? Então, resolveu. Não teria adiantado nada a minha raiva. Foram 3 dias maravilhosos. Por quê? Porque eu tive coragem de ser vulnerável. De ser eu mesmo.
Sabe quando a outra pessoa olha para você e fala, não adianta eu colocar mais culpa, nada do que eu possa falar vai fazer com que ele se sinta pior. Ela percebeu isso e teve amor o suficiente para não me culpar. Você teria coragem de ser vulnerável? Essa é a pergunta. Pois sem vulnerabilidade você não vai conseguir nenhum tipo de conexão. Nós estamos falando que você vem aqui ter uma experiência real com Deus. Então você tem que ser você. Não tente ser outro, a não ser a Jesus Cristo. Essa semana ela tem um cunho muito evangelístico, porque você e eu não conhecemos ninguém que não queira ser feliz nos relacionamentos. Ninguém que, se for solteiro, não queira ter alguém para amar profundamente. Ninguém que seja casado, que queira ficar bem com essa pessoa. Ninguém que tenha passado por uma experiência terrível de divórcio antes e não queira ter um novo começo. Ninguém quer viver longe do ideal de Deus para nós. Eu vou fazer uma coisa aqui que eu fiz na outra vez, e eu acho que é muito relevante porque a gente está fazendo. E para isso eu preciso de uns voluntários. Ok? Vamos lá? Ok. Eu preciso de um voluntário que vai ser algo fantástico. Quem quer ser esse? Estou falando sério, esse vai ser fantástico. O outro não, mas esse sim. Quem que vai ser o voluntário disso? Se vocês não... Pastor Fabiano não pode voluntariar os outros, né, cara? Não. Se ninguém voluntário, eu vou voluntariar o Bruno. Então, ok, o Jabes, por favor, Jabes. Esse vai ser o bom. Jabes, você fica aqui do lado para mim. Vem aqui. Ok. Agora eu preciso de alguém que vai ser péssimo. Já vou avisar desde agora. Vai ser péssimo. Quem que vai ser? Vamos lá, gente. Quem que vai ser? Achamos o péssimo. Pode vir. Ok? Agora eu preciso de mais 2 pessoas que vão ser médias. Essa aí não vai ser... Tem alguma visita aqui? Alguém está nos visitando? Pode vir então, por favor, a visita. Vem cá. Então, sempre dizem, né? Quando a visita vem, não pede para ficar de pé, não põe em evidência, porque a pessoa fica... Então, eu não sigo essa linha. Pode vir para cá. Como é seu nome? Cida. Cida, eu quero que você fique bem aqui, Cida. Aqui. Exatamente aí, e você fica aqui. Ok? Agora mais uma pessoa. Alguém da Nova Semente que o pessoal conheça. Quem? Pode vir. Quem começa? Jabes. E o seu nome? Fernando. Ok. Sorry. E o seu nome? Mel. Oi, Mel. Ok. Aqui. Então tá, vamos lá. O Jabes vai representar Jesus. Não falei que era legal? Então, Jesus, ele vai estar com a barbinha, direitinho. Jesus, ok? Entendeu, né? Tá. Então, cara, você vai ser o diabo. Tá? Sorry. Ok. E vocês, por enquanto, só fiquem aí. Você vai concordar comigo? Primeiro, as pessoas que estão aqui perto do diabo, elas são pessoas terríveis. Elas são pessoas que, se vê uma criança, quer bater e matar. São pessoas terríveis. Terríveis de tudo. São pessoas que só querem o mal dos outros. Elas são gananciosas. Elas são egoístas. Elas são que nem o seu... Não é. São pessoas terríveis. Elas estão aqui perto. As pessoas que estão aqui perto de Jesus, elas são as pessoas mais amorosas que você já encontrou. Elas são altruístas, elas amam de verdade, são pessoas reais, são pessoas que querem o bem, são pessoas que perdoam e conseguem pedir perdão, são pessoas que estão aqui, muito parecidas com a vida que Jesus viveu. Você concorda comigo que todos nós, crente ou não crente, está entre aquele lado e esse? Você não conhece ninguém que seja tão ruim quanto esteja aqui, né? Se conhece, conversa comigo depois, a gente vai para a polícia juntos. Mas você também não conhece alguém que seja tão bom quanto Jesus. Perto, mas não conhece. Todos nós estamos nesse trajeto. Ou a gente está indo nessa direção, ou está indo naquela direção. Cida, né? Cida, eu não te conheço e não vou fazer nenhuma pergunta. Então você vai representar aqui. Você vai representar uma pessoa que nem acredita em Deus. Ok? Não é você, mas ok.
Você nem acredita em Deus. Você não sabe direito o que acredita, na verdade. Você está querendo ter uma casa melhor, um carro melhor, uma família legal, você quer viver uma vida decente, é você, ok? Mas você, entre ajudar aquela pessoa que está precisando, entre doar e comprar um novo carro, você prefere o carro. Então você é egoísta. Você, entendeu que eu não sou daquela linha de cuidar com as visitas, né? Então, você tem dificuldade de perdoar as pessoas. Vamos dizer que a tua avó fez um negócio terrível para você e você não consegue perdoá-la. Ok? Note, mas quando precisa de alguma coisa, você está lá e ajuda. Você não está aqui, Cida. Você não é tão ruim quanto o diabo. Que bom, né? Mas você não é tão boa quanto Jesus. A pergunta é a seguinte: em que direção você está indo? Você está tomando passos pequenos? Você está ficando pior, mais egoísta, mais gananciosa, mais... ou você está se tornando como Jesus? Mais sincera, mais real, com mais compaixão, com mais amor, com mais perdão. Que lado você está indo? Okay? Essa é a pergunta, retórica. É só o personagem. Mel, você acredita em Deus? Tá? Dá um passinho um pouquinho mais para lá. Que bom, né? Amém. E aqui, vamos dizer que aqui está a cruz. Okay? Aqui está a cruz de Jesus. Bem aqui. Você não acredita em Deus, você está para o lado de lá. Você acredita, você está para o lado de cá. Eu estou cansado de crente que professa estar aqui, mas está em passos largos para lá. Estou cansado disso. Cansado de gente que diz seguir a Jesus, mas é gananciosa, é egoísta, só quer saber de si. Ganhar. Estou cansado de pessoas que professam ser discípulos de Jesus e não ajudam ninguém. Sabe por quê? Porque colocam todos os discípulos no mesmo barco. E a Cida, quando escuta falar de crente, ela não pensa naqueles que estão em direção a Jesus. É fácil para ela falar, um bando de hipócrita mesmo. Dizem uma coisa, mas são outra. Eu estou cansado disso. Isso não acontece aqui. Ou não deveria. Isso quer dizer que você vai falhar? Claro que vai. Mas em que direção você está indo? Então a Mel, de onde você conhece a Cida, ok? Mel, você tem duas opções. Isso aqui é evangelismo. A primeira opção é pegar uma Bíblia e descer na cabeça da Cida. Ok? Tu vai para o inferno! Se você não estiver aqui como eu estou, tu vai queimar. Você quer queimar? Não quer, então vem para cá. E se você morrer amanhã? Essa é uma opção. Graças a Deus. E tem outra. Quer se aproximar da Cida e se importar o suficiente pela Cida para ser amiga dela. Para ter preocupada com o que a Cida está preocupada. Você tem filhos? 3. Para ter preocupado, é filhos ou filhas? Filhas. Para ter preocupado com as filhas dela. Ok? Para amá-la do jeitinho que Jesus ama. E aí você se aproxima dela e fala assim, ó, Cida, essa semana a gente está tendo um foco muito grande em ter uma família melhor. Em você ter um relacionamento melhor com as suas filhas. Dá um passinho para a direção de cá. Você quer vir com a gente para se tornar com mais compaixão, mais amor, mais alegria? A sua missão essa semana é convidar os amigos e familiares que você conhece para dar um passinho nessa direção. E passo a passo elas vão se tornar cada vez mais como Jesus. E a cruz? A cruz, Cida, é o seguinte. Tinha uma mulher chamada Jane, que é uma inglesa. Quase bem inglesa mesmo. Era secular completamente. E estava com um problema na família dela. E uma pessoa lá da minha igreja começou a conversar com ela e falou, você precisa ter uma coisa diferente na tua vida. E ela, ok, falou, eu vou fazer parte aí desses estudos e vamos ver o que acontece. Eu não acredito, ela falou. E começou a fazer parte dos estudos. Chegou um momento que ela veio falar comigo com o pastor e falou, olha, é o seguinte, Sam,
Eu não sei nem se Deus existe. Ainda não sei. O que eu sei é que eu quero ser generosa, mas não consigo. Eu quero ajudar do jeitinho que você fala, mas eu prefiro comprar minha outra cozinha. Eu quero perdoar o que fizeram para mim e eu não consigo. E aí vem um momento, falar, você não consegue porque você está em rebelião, você tem que nascer de novo. É Deus que vai fazer isso dentro de você. Você precisa acreditar, tem que passar pela cruz. Sem Jesus você não consegue. Você está indo em direção a Ele. Sabe o que ela me disse? A Jane falou assim, então tá, eu vou me batizar. Eu falei, mas primeiro você vai ter que acreditar em Jesus, né? Senão não adianta. Tá bom, eu vou acreditar e vou me entregar para que Ele faça isso por mim. Em determinado momento, você e os seus amigos vão ter que dar esse passo de fé. Mas isso às vezes demora um pouquinho, algumas semanas, meses. Dar esse passo de fé, de falar assim, ok, sozinho eu não vou conseguir nunca chegar lá. Tem que passar pela cruz? Tem, então eu vou passar. E juntos, a Mel e a Cida agora vão continuar. E Mel, você vai continuar do jeito que você está? Não, você vai continuar andando. Andando. Em algum momento Jesus volta e ela vai ser igualzinha como Jesus. Amém? Teu desafio essa semana é fazer isso. É encontrar alguns amigos que você possa fazer isso. Em determinado momento, faz algumas semanas, no começo desse ano, era sábado, quando eu e a Amy tivemos uma discussão. Eu digo discussão porque ela já me ensinou a não brigar com ela. Ela é inglesa, e eu sou italiano. Então o italiano fala muito alto. Tenho família italiana. Quando você for para a Itália, você vai ver duas pessoas conversando, elas não estão brigando. Okay? Tchau, belo! Isso é no final, né? Você percebe que não estavam brigando. Até conta a história, né? Que um navio afundou e só sobreviveram 2 italianos que vieram na praia. E o pessoal perguntou, vocês devem saber nadar bem, né? Porque todo mundo morreu, vocês sobreviveram. Não, a gente não sabe nadar. Como é que vocês chegaram na praia? Viemos conversando, né? E chegaram. Esse é o italiano, né? Então o italiano fala muito alto, fala muito assim. E o inglês não, o inglês é tranquilo, bem... Então quando a gente casou, eu queria resolver assim. Mas como? Isso aí... O que acontecia? Ela ficava 3 semanas sem falar comigo direito. Ela não respondia nada, ela só ficava em silêncio assim, dias. Eu fiquei pensando, eu vou ter que mudar de estratégia, né? Porque para mim, em meia hora passa. Tá tudo certo. Para ela não. Então eu aprendi a não levantar a voz. Ela nunca ouviu os pais levantando a voz enquanto estava crescendo. Nunca. Então quando eu falo que eu e a Amy tivemos uma discussão feia, é assim. But are you sure this is going to happen? É assim. Então, nesse dia nós tivemos uma discussão feia. E ela foi além do que normalmente ela deveria ter ido. E ela falou umas coisas que machucaram muito. Peraí, pastor também tem problema no casamento? Ai, Senhor. Então esse sábado foi difícil, o sermão foi horrível, a tarde foi terrível. E você já sentiu, no final do dia, depois de um dia desse, pesado entre os dois, quando você não quer nem mais ir para casa? Não sei se você já sentiu isso, você não quer mais. Eu estava sentindo assim. E de repente, eu falei, vamos para casa. Eu vou me tornar vulnerável mais uma vez. Eu tenho que morrer para a minha necessidade de estar certo. Voltei para casa. Normalmente os conflitos em casa são resolvidos assim, né? Um deita para um lado, com as costas viradas para o outro, e eles não se falam nada. De repente, um atravessa o pé na cama. E toca o pé no outro do outro, né? Então é um pedido de desculpas. E se o outro pedir desculpas, ele vai lá e volta. Os casais estão tudo rindo porque isso já aconteceu com vocês. Ok. Então esse dia eu falei, não, eu vou conversar com ela. E falei, você me machucou bastante. Eu me tornei vulnerável. Você nunca vai se conectar com ninguém se não for pela vulnerabilidade. E ela respondeu, eu sei. E eu quero te pedir perdão porque eu sei que eu fui longe demais e eu não deveria ter falado aquilo que não é verdade. Ela foi vulnerável comigo. E agora era a minha decisão de perdoá-la ou não. E de repente eu percebi o seguinte: se Jesus Cristo morreu e Jesus Cristo a perdoou, quem sou eu para não perdoá-la? Se a culpa dela não está mais sobre ela, está sobre Jesus, quem sou eu para continuar tentando culpá-la?
Eu sei dos meus problemas e eu sei da misericórdia que Deus teve comigo e me perdoa todos os momentos. Como que eu não vou perdoá-la nesse momento? Talvez você esteja passando por uma situação difícil, ou já passou, ou conhece alguém que está passando, onde tudo está acabado, onde não existe mais esperança, onde talvez você esteja se preparando para encontrar uma outra pessoa dentro desse relacionamento. Talvez você, como não aguenta mais o seu pai, está pensando em sair de casa. Talvez você não aguenta mais o seu filho e não tem mais como continuar, é muito rebelde. Talvez você precisa morrer para você mesmo e se tornar vulnerável. Talvez vocês precisem experimentar o que é Jesus morrer na cruz. E naquele sábado tudo estava acabado. Nada mais tinha esperança. O Messias havia falecido. Não podiam mais respirar. Por que eles continuariam acreditando? Tudo estava acabado. Mas o domingo veio e Jesus ressurgiu. Ele não permaneceu morto. Se você acha que a tua vida está acabada, que não tem mais solução, há esperança na ressurreição, porque nós não servimos um Deus morto. Jesus vive, Ele está ressuscitado, e você pode oferecer perdão às pessoas que você ama. Você pode oferecer esse perdão, e por isso, porque o perdão existe, e ele é real, e essa semana o sangue de Jesus vai ser suficiente para oferecer esse perdão. Se levanta comigo e vamos cantar, porque isso não podemos permanecer sentados. Nós precisamos celebrar o potencial do perdão de Jesus Cristo. Se levante, porque Jesus vive, e porque Ele vive, nada pode continuar igual. Pode sentar. Filho amado, para sofrer em meu lugar, na cruz morreu, mas vivo agora está, pois ressurgiu e para sempre viverá. E quando enfim chegar a hora de aqui cessar o meu viver, nós não vamos ter medo. não temerei, pois Cristo vive.
Ore comigo. Senhor Deus e Pai que estás nos céus, que o Teu Espírito confortador possa renovar essas famílias nessa semana. Querido Deus, que os relacionamentos que talvez estavam quebrados e com problemas, possam ter o Teu Filho no centro para que voltem a ser símbolos vivos do que Tu podes fazer com o ser humano. Nos dê, Senhor, uma conexão profunda um com o outro, dentro dos nossos ciclos de amizades, que possamos depender um do outro, que possamos ser reais e vulneráveis a pontos de sermos como Jesus Cristo. Senhor Deus, essa semana é um desafio muito grande. Intimidade e sexo tem se tornado um assunto extremamente conversado, falado, apresentado nessa cidade de São Paulo. No entanto, é um distúrbio do Teu plano original. Pai querido, esta noite, Tu lembre o Teu povo de pessoas importantíssimas que precisam estar aqui para conhecer o Teu propósito para a intimidade entre pessoas, entre um homem e uma mulher. Senhor Deus, que o Teu livro de Cantares, um livro erótico que está na Bíblia, possa se tornar um marco do Teu sonho para nós. É claro, Te pedimos tudo isso não porque merecemos, Senhor, e é claro que assinamos essa oração no nome santo do Senhor Jesus Cristo. Amém.